Conheça Walker, um detetive com traumas, segredos ocultos, que após uma transação de drogas mal sucedida, Walter se vê envolto no submundo do crime para resgatar o filho de um político. Durante a sua jornada, ele se envolve numa trama complexa envolvendo gangues locais, tríades, policiais corruptos e figuras políticas. E a sua caçada pela noite será intensa e brutal e, como o próprio título do filme já diz, caos e destruição. E se eu pudesse definir esse filme com uma música, seria Symphony of Destruction do Megadeth. Mas volta um pouquinho no tempo, vamos voltar para 2012, quando o melhor filme de ação daquela década era lançado, Operação Invasão ou The Raid. Cru, bem coreografado, violento, com cenas de luta inesquecíveis, e tudo isso usando troco de pinga. E o que parecia impossível aconteceu. 2 anos depois, em 2014, um novo filme substituiu o posto de Operação Invasão como o melhor filme de ação da década. E é claro que eu estou falando de Operação Invasão 2, ou The Raid 2, que elevava ainda mais o nível de ação que já havia sido apresentada no primeiro filme. E que provavelmente consolidou como um dos filmes de ação e artes marciais mais impactantes que eu já assisti em toda a minha trajetória na vida vendo filme de ação. E o que esses dois filmes têm em comum, você deve ter se perguntado? O diretor Garth Evans, que é justamente quem escreve e dirige Caos e Destruição, que o título original dele se chama Havoc. Então, pelo menos aqui da minha parte, altas expectativas foram criadas com esse filme. Ainda mais sendo um filme estrelado pelo Tom Hardy, né, que é um ator que eu gosto bastante e que tá também num dos meus filmes favoritos de ação de todos os tempos, que é o Mad Max Estrada da Fúria. E o Garth Evans do passado, ele tinha declarações como essa. I want to show the design work, I want to show all the moves. I don't want to kind of hide it with close-ups and like rapid editing and things like that. Aí eu te pergunto, o que aconteceu nesse filme aí? Vamos falar sobre isso hoje. Se prepara, pega sua pipoca, meu amigo, porque tá na hora daquele filmaço. E eu fiquei sabendo que esse filme ele tá em produção há bastante tempo aí, já tem uns bons 4 anos, o que me gerou mais expectativas ainda, não só pelo diretor em si, porque eu esperei no mínimo algo épico. E bom, primeiro eu sou um grande apreciador de filmes de ação aqui, é um dos meus gêneros favoritos. Desde os filmes mais raízes e mais toscos lá, como Comando pra Matar, do Arnold Schwarzenegger. Você é engraçado, Sully. Gostei de você. É por isso que eu vou matar você por último. Até os filmes de ação mais modernos, como a recente franquia John Wick. E Caos e Destruição, em específico, me lembrou um pouco o cinema que o John Woo fazia lá no final dos anos 80, no começo dos anos 90. Principalmente filmes como The Killers e Hard Boiled, que é o Fervura Máxima, que é uma joia dirigida pelo John Woo lá nos anos 90, que pouca gente fala a respeito. Me parece que o Evans pegou um pouco dessas raízes do cinema do John Woo, mas ao mesmo tempo, claro, tem a identidade forte dele aqui. E o elenco também de Caos e Destruição me deixou bastante animado. A gente tem Tom Hardy, Forrest Whitaker, Timothy Olyphant, que eu gosto bastante do Hitman dele principalmente, e particularmente eu acho o Tom Hardy um bom herói de ação. Eu digo aquele herói de ação raiz, já que ele foi totalmente desperdiçado naquele filme tranqueira do Venom. Mas ele tem potencial para um grande astro de ação, ele tem aquele jeito durão, de poucas palavras, características de um bom personagem de filme de ação. E Caos e Destruição até prendeu a minha atenção até o final. Mas como o próprio título do filme diz, esse filme aqui ele é tão caótico que isso acaba prejudicando e muito o andamento do filme. Ainda mais se tratando aqui do cara que dirigiu Operação Invasão, né? Não é qualquer diretor mequetrefe que eu tô falando, não. E Havoc é um filme que se passa durante a época de Natal, o que pra mim faz automaticamente isso aqui ser um filme de Natal. Essa é a minha régua pra definir o que é ou não um filme de Natal. Basta o filme se desenrolar durante a época de Natal que pra mim já tá valendo. Yippee-ki-yay, motherfucker. E aqui tem de tudo, mano. Você tem policial corrupto, você tem político corrupto, você tem fugitivo que tá fugindo da polícia e da tríade ao mesmo tempo. Esse filme ele é uma salada inacreditável. E é claro, o nosso protagonista Walker que se mete no meio dessa salada toda e tem que lidar com todo tipo de gente e todo tipo de maluco querendo a cabeça dele. Além, é claro, de ter que lidar ainda com seus problemas pessoais e com a sua família. Se nos filmes anteriores do Garth Evans a gente tinha uma trama enxuta, focando muito mais
mais em entregar boas cenas de ação do que apresentar uma trama complexa, aqui é o contrário. Aqui ele chutou o balde, meteu o personagem pra cacete, tem vários núcleos, o que deixa o filme um tanto quanto confuso em diversos momentos. E veja bem, um bom filme de ação, ele não precisa ter um enredo complexo ou ter uma trama mega difícil de entender. Não precisa ser um Matrix da vida. Pode ser um Mad Max Estrada da Fúria, que é só uma grande perseguição, ou o próprio Operação Invasão do Garth Evans, hein? Que só tem um pretexto ali pra gente ver a porrada comer. Mas aqui me parece que o filme ele quer ser mais do que ele deveria ser, e isso prejudica bastante o resultado final da obra. O filme ele começa até num ritmo mais desacelerado e tal, mas com perdão do trocadilho, ele da metade pro fim, ele abraça o caos sem vergonha, já que a coisa vai ficando cada vez mais intensa e a partir da sequência de ação da Casa Noturna, que por sinal tem todas as características do cinema aqui do Garth Evans, a partir daí o negócio desanda. E eu gostei do Tom Hardy como protagonista, né? Sem querer ser repetitivo nesse vídeo. Ele segura bem como aquele herói calado, né? Aquele cara durão, mas que tem um coração que bate dentro do peito. E eu espero que ele atue em mais produções do gênero aí, porque é isso que a gente quer ver. Bom, agora vamos falar um pouco do que realmente me incomodou nesse filme aqui, que foi o Garth Evans aqui sem freio, totalmente escaralhado, nem parece que é o mesmo diretor de Operação Invasão. Tem a assinatura dele aqui? Com certeza tem, isso fica claro. Tem muita ação, tem violência extrema, mas para por aí. A tremedeira da câmera me irritou profundamente porque tem diversas cenas que você não consegue entender nada do que tá rolando, mano. E aquele balé de ação com aquelas lutas bem coreografadas aqui é só uma coisa meio medíocre. Talvez ele quis passar a sensação de ser uma vibe meio Street Fighter, sabe qual é? Aquela coisa de luta de rua, sem muita técnica, mas sei lá, cara, pelo menos pra mim não funcionou. E a escuridão que canta em diversas cenas de ação, tu não consegue ver nada do que tá acontecendo. Eu acho que o CGI desse filme aqui acabou sendo tão porco que eles tiveram que deixar tudo escuro pra você não entender mesmo o que tava acontecendo. E quando eu falo de CGI porco, a gente já vê isso na sequência inicial, aquela perseguição de carro lá, de viatura, já começa aí, parece que aquela cena tá acelerada, parece que os caras filmaram e meteram o CGI pra cacete ali e aceleraram na edição, porque é uma confusão danada, parece até que eu tô vendo uma perseguição de um jogo de videogame, mano, de tão surreal que é essa cena. E era tanta tremedeira na câmera aqui que em diversos momentos eu lembrei de Kane Lynch 2, tá ligado? O Kane Lynch 2, aquele jogo do PlayStation 3. Caraca, essa referência aqui é hardcore, hein? Poucos vão pegar essa referência aqui, mas tem tudo a ver com esse filme. Vê um gameplay no YouTube aí que você vai entender o que eu tô falando. Recapitula comigo, The Raid 2, Operação Invasão 2. Pega aquela cena inicial do presídio que rola um riot ali no pátio, né? Riot, ó, eu querendo gourmetizar falando inglês. Tá rolando uma rebelião e vira uma porradaria coletiva ali, violento para um cacete, mas extremamente bem filmado, mano. O Garth Evans ele tem um lance de filmar a ação e trocar a câmera para um outro momento da ação sem cortar. Tipo, tem uns caras saindo na porrada aqui, aí ele vira a câmera para um outro cara que tá brigando ali, mas sem cortar a cena. Isso te passa aquela sensação de um plano sequência maluco, extremamente ágil, mas muito bem filmado. Essa cena é a prova disso. Ele faz isso aqui na própria cena da boate lá da Casa Noturna, tem essa jogada de câmera, mas cara, não é a mesma coisa, mano. Não é a mesma coisa do que ele fez em Operação Invasão. E foram cenas como essa em The Raid 2 que me fez virar fã desse cara aqui, mano, e me fez criar hype pra ver esse filme. Mas eu acho que o problema mesmo foi o CGI, porque, cara, dá pra ver que eles pesaram a mão no CGI nesse filme aqui, o que faz o próprio diretor se contradizer lá, igual eu mostrei no começo do vídeo. Só que esse CGI, pra mim, me gerou um vale da estranheza absurdo, mano, que me tirou muito do filme. Só que eu tô aqui metendo pau no filme, parece até que eu sou hater, né? Mas é que eu gosto do trabalho do Evans, cara. Eu sei que o cara é brabo no que ele faz. E dá pra ver que tem a mão forte dele aqui, a identidade dele, sabe qual é? Só que passou do ponto. Sabe quando tu vai e pede um prato de comida num restaurante e ele vem salgado demais? Você sabe que aquela comida tá boa, mas o sal acabou tirando o gosto que ela deveria ter. É o que eu sinto com esse filme aqui. Eu gosto um pouquinho de tempero industrial. O tomate sem tempero, dá pra ver. Duro.
Mas ele tem seus méritos, eu tenho certeza que muita gente vai gostar mais do que eu. Eu que sou chato e critico tudo mesmo. Mas ó, uma coisa que eu gosto nesse filme é a sujeira dele. Tem essa coisa de fazer tudo muito sujo, passando aquela sensação muitas das vezes claustrofóbica, e a maneira como tudo é apresentado, o tom do filme é muito bom, mano. Na cena inicial do filme, o tom já fica acertado ali. Você já sabe que a partir daqui já o negócio vai ser brabo. E eu gosto também como todos os personagens são meio cinza, sabe qual é? Não tem ninguém bonzinho. A moral de todo mundo é meio ambígua aqui, até mesmo do Walker, do protagonista do Tom Hardy. A gente vê que ele é um personagem que fez muita besteira na vida, mas ele é um cara que tá tentando acertar a maneira dele. Tu fica com aquela sensação como se todo mundo tivesse um segredinho sujo escondido. Ou como diria minha avó, todo mundo parece ter culpa no cartório. Uma coisa que me irritou também, vou falar mal de novo do filme, mas assim, foram as subtramas aqui, principalmente o background emocional pro Walker. É mostrado que ele é um pai ausente, que ele não tá lá muito legal com a família dele, mas eu te pergunto, pra quê? Essa subtrama é extremamente irrelevante pro filme em si. É apresentado ali e meio que fica ali de segundo plano por isso mesmo. Talvez era pra dar mais veracidade pro personagem, mas pra mim só ficou um negócio jogado. E esse filme ele tem isso, né? Ele traz muita informação, muita coisa acontecendo, muita reviravolta, a ponto de num determinado momento eu já nem ligava mais, eu queria ver só o pau quebrando mesmo. Tudo que eu queria era ver o Tom Hardy esmagando cabeças nesse filme. Mas Vitor, você tá muito chato, criticando muito. O que a gente quer ver no filme de ação é ação. Amigo, se você quer ver só ação desenfreada e explosão, vai ver filme do Michael Bay, mano. Se você coloca uma porrada de elemento no filme só pra inflar a trama, então é melhor não colocar nada, mano. Menos é mais. Pelo menos é o que eu acho, né? Minha opinião, hein? Mas uma coisa eu gostei, eu confesso que foi bonito ver esse filme no top 1 da Netflix, pelo menos ele estava quando eu fui assistir ele. É bom ver um filme como esse ali no top 1 porque ele foge totalmente do padrão de ação hollywoodiano, ele é mais visceral, mais bruto, violento, aquele cinema de ação sujo, que só diretores como Garth Evans, que foge do circuito padrão de Hollywood, conseguem entregar filmes como esse. Então que esse filme seja um sucesso e nós possamos ver um The Raid parte 3, quem sabe um dia. Ou outros filmes aí do Garth Evans ou de diretores como ele. Então é isso, Netflix, traga-me mais, eu nunca critiquei. Eu tô detonando o filme aqui um pouco, mas é pro seu bem, eu não tô falando isso porque eu tenho raiva de você. No final das contas, Havoc, ou Caos e Destruição, é um filme que vai agradar muita gente. Infelizmente, ele não me agradou quanto eu gostaria que ele tivesse me agradado. Mas ainda assim eu recomendo se você estiver procurando aí um filme de ação insano, com porrada pra todo lado, tiro, violência, quebra-quebra. Vale muito a pena assistir se você tá procurando um filme nesse gênero. E que venham mais filmes como esse, com soco na cara e gritaria. Mas por favor, da próxima vez, maneira no CGI aí, Netflix. Por favor, todos nós fãs de ação agradecemos. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Comenta aqui embaixo dizendo o que você achou de Havoc. Curte esse vídeo, compartilha com um amigo e não deixa de se inscrever, mano. É importante aqui a sua inscrição. Bom, eu falei tanto de Operação Invasão. Tem esse vídeo aqui que eu fiz já tem um bom tempo. Ele tá numa qualidade bem tosca, mas é um vídeo que eu acho que vale a pena porque eu tô falando de Operação Invasão. Só que assim, relevem a qualidade precária porque é um vídeo antigo. E tem esse outro vídeo aqui, que foi o último vídeo que eu fiz sobre Conan o Bárbaro, que é um filme testosterona pra cacete. Já que a gente tá falando de testosterona, por que não você relembrar um clássico? É isso. Até a próxima aqui no canal, Aquele Filmaço.